Pessoal, bom dia então. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com o versionamento de Git. A gente tinha algumas atividades para serem desenvolvidas referente à última aula, que foi o conteúdo de definição do backlog do sistema que vocês vão desenvolver e a definição da Sprint 1. Tem algumas pessoas que já fizeram até mais conteúdos que a Sprint 1, já definiram as outras sprints, já está realizando algumas entregas. Então, a ideia é a gente fazer esse nivelamento. Todo mundo compartilhou comigo o seu Trello e o documento. E é lá que eu vou olhar se vocês já fizeram o backlog do sistema, ou seja, aquilo que vocês vão trabalhar. Então, tem gente que já tem um sistema que já tava em parte desenvolvido, ou já estava desenvolvido e vai complementar mais algumas coisas. E tem algumas pessoas que estão começando o desenvolvimento do zero. Então, o importante é o quê? Definir qual que é os principais requisitos do sistema geral, desses requisitos, pegar uma parte dele, então, e definir como é a Sprint 1 e desenvolver a Sprint 1. Então, por enquanto, a gente não entrou na parte do desenvolvimento, sim dessa definição. Foi da semana passada para essa. Então, depois, hoje, eu vou passar lá dentro do Trello de cada um. Algumas pessoas já me enviaram, eu já vi, mas eu vou entrar no Trello de cada um e vou entrar no documento de cada um para ver se todo mundo já fez isso. E de hoje até 2 semanas agora, então a semana que vem e na outra, vocês têm que fazer a primeira entrega, referente a Sprint 1, que tem que ser pelo menos uma interface básica ali do sistema, aquilo que você define na Sprint 1, uma tela de cadastro, que você vai cadastrar usuário, login, senha, etc. Beleza? Tranquilo? Todo mundo conseguiu fazer. Aí, se alguém não conseguiu fazer, como eu falei, eu vou olhar hoje à tarde. Então, tentem terminar de arrumar qual que é o conteúdo do backlog do sistema, de maneira geral. Então, pode faltar alguma coisa, beleza? Tem gente que detalhou bastante, já detalhou bonitinho quais requisitos funcionais, não funcionais, beleza, lá no documento. A Bruna e a Natália fizeram bem esse detalhamento, ficou bem legal da forma que elas fizeram. E aí, dentro da Sprint 1, agora vocês têm 2 semanas, ou seja, a gente vai trabalhar com 10 dias úteis ou 2 semanas por sprint, para a gente fazer a entrega. E aí, daqui a 2 semanas, a gente olha a entrega, e aí vocês ali, aí vocês já têm que definir qual que é a sprint 2 e depois fazer outra entrega. Então, a gente vai trabalhando com entregas incrementais. Tranquilo? Então, eu vou colocar para apresentar a tela que na aula de hoje, o que a gente vai fazer? Dentro dentro do desenvolvimento ágil, a gente precisa trabalhar com integração de equipe, então, e ter um sistema de controle de versionamento, e a gente precisa trabalhar com entrega contínua. E dentro do Git, a gente consegue visualizar alguns desses conceitos. Então, a gente vai utilizar o Git, GitHub. Tem algumas pessoas, como eu falei, já tem familiaridade com o Git, já conhece, então quem já conhece, beleza. Algumas pessoas podem até me ajudar aqui, enquanto eu estiver falando um pouco sobre o Git aqui, alguém quiser complementar ou tiver com uma dúvida, só destravar o microfone e pode complementar alguma coisa. Então, tem uma galera aí que já mexeu com Git, o Pedro e a Gabi até já deram curso de Git, o Nicolas não está aqui, né? É porque está cedo ainda. Mas o Nicolas, também ele tem uma experiência com Git. Só porque eu falei que o Nicolas não estava, ele chegou. Então, a galera que já tem uma experiência com o Git, como o Pedro, o Nicolas e mais alguém aí que eu não saiba que já tem uma experiência, pode me interromper. O que a gente vai fazer vai ser uma introdução na aula de hoje. Beleza? Então, só pegando aqui o Git, lá no ambiente virtual, eu vou colocar para poder apresentar minha tela, só para poder ir mostrando o que a gente vai fazer. Beleza. Aqui no ambiente virtual, tá todo mundo vendo minha tela, né? Alguém destrava o microfone e dá um ok aí para mim. Tá? Beleza. Dentro de notas de aula, eu coloquei lá uma pastinha, semana 3, versionamento com Git. E aqui a gente vai precisar para fazer a aula hoje, que a gente vai utilizar. Podem baixar esse GitHub Git Sheet aqui, ou seja, que são algumas dicas do Git. Tem esse tutorial da aula, que é o que a gente vai fazer hoje, podem baixar ele também. E tem esse aula git.zip, podem baixar ele também. O que não precisa baixar agora é só o livro, esse Book Pro Git, que é um livro do Git, o começo dele é em português, depois ele está em inglês,
que eles fizeram uma tradução automática, se eu não estou enganado, mas ele serve como uma referência bem legal depois. Então, para aula agora, baixar esse arquivo aula Git, esse Git, o sheet aqui, que são algumas dicas, e esse tutorial, que é o que a gente vai trabalhar agora. Essas dicas do Git é esse aqui que está na tela. Isso aqui é oficial do Git, está lá no site oficial do Git, e tem aqui o link para instalação. Eu tinha pedido ontem para todo mundo instalar o Git. Se por acaso alguém não conseguiu instalar, então acompanhe a aula aqui. A aula está sendo gravada e depois instala e acompanha. Instala o Git e faz o passo a passo. Por isso que eu estou deixando o tutorial também para ficar mais fácil de seguir. Então tem a instalação do Git. Para o Windows aqui está o link. Para Linux tem aqui o link também, ou se você dá um apt-get, você instala normal. Depois a gente vai ter que fazer as configurações. A gente pode fazer configuração global ou local, definindo o username e o e-mail, porque é dessa forma que a gente vai vincular lá no GitHub. Depois a gente vai criar os nossos repositórios, a gente vai ter que clonar o repositório, fazer os nossos commits, etc. Todo mundo está conseguindo baixar aí os arquivos que eu pedi? Beleza? Enquanto vocês vão baixando o arquivo, eu só vou fazer uma introduçãozinha do Git aqui rápido, porque a ideia é a gente fazer o mais prático possível. A ideia aqui da gente trabalhar com o Git é a gente evitar a criação daquelas pastinhas que todo mundo já deve ter feito isso em algum momento, né? Eu tô lá, eu criei o meu documento lá, o meu sistema, então ele chama final. E aí depois eu precisei alterar alguma coisa, final, revisão 2, depois final, revisão 6, depois final, revisão 8, depois final, revisão 8 com comentários e correções. E aí você vai tendo um tanto de versão, e se em algum momento você está nessa versão aqui, na revisão de 8 com comentários, e alguma coisa que funcionava antes parou de funcionar, e você não tem salvo esse outro arquivo por algum momento, então, eu preciso voltar nessa versão aqui, que nessa versão ela tinha alguma coisa que estava funcional. Com o Git, mesmo você estando em qualquer versão, você consegue voltar nela. E você consegue ter o controle, você consegue saber quem que está mexendo, aonde que está mexendo, para você, basicamente, fazer um controle de versões do teu sistema. Então, o Git serve com controle de versionamento, vai ajudar a gente a trabalhar com integração de equipe, vai ajudar a gente a trabalhar com deploy contínuo, ou seja, com entrega contínua. A entrega contínua só serve para arquivos HTML aqui, mas isso aqui já é uma base. E você pode integrar o Git com outras plataformas, como a Azure ou Azure da Microsoft, ou tem outras plataformas da Google também, a Google Cloud, para que você consiga consumir informações do Git para poder fazer o deploy contínuo da sua aplicação. Então, a gente tem alguns problemas, que é o normal dentro do desenvolvimento de software, que os artefatos de software, eles mudam, é complicado gerenciar essas modificações, aonde que a gente vai registrar essas modificações, e depois que a gente sobe isso, como que a gente vai visualizar para poder aprovar, e eu tenho que manter o histórico dos meus itens, como que eu vou manipular eles, eu tenho que fazer a integração. Então, a gente tem vários problemas dentro do desenvolvimento de software que o Git nos ajuda a resolver. Ou seja, quando a gente precisa trabalhar com versionamento, quando a gente precisa fazer a integração de equipe, quando a gente precisa gerenciar as modificações e até entrega contínua, como eu falei, em tudo isso o Git nos ajuda. Beleza. E a gente precisa fazer todas essas tarefas. Como que a gente vai fazer? Então, tem alguns softwares de controle de versão, ou são os VCS, que são os controles de versionamento. Tem alguns no mercado, tem o Mercurial, o Subversion e alguns outros. Mas o mais utilizado aí, e é o padrão hoje de mercado, é o Git. Então, todo profissional da área de TI, todo profissional de informática precisa saber manipular o Git, nem que minimamente, e perder o medo e depois conseguir trabalhar com tudo que ele oferece. Então, todos esses temas, o objetivo é armazenar as versões desses artefatos de software, ou seja, dos nossos sistemas, e facilitar a colaboração.
Ah, mas eu posso usar o Git só para software? Não, você pode usar para qualquer tipo de documento que você tenha, que você queira criar versões dele, você consegue trabalhar com o Git. Então, ele é bem interessante, a gente consegue voltar a uma determinada versão. Tem alguns sistemas de versionamento que eles são centralizados. Então, eu tenho um arquivo no computador A e no computador B, e eu tenho um sistema, um servidor, que ele controla todas essas versões aqui. Então, o computador A, ele consome o arquivo aqui, o computador, o A e o B, todos os dois vão consumir arquivos do servidor. Qual que é o problema que a gente tem aqui? Se esse servidor cair em algum momento, eu perdi tudo. Então, e qual que é a ideia aqui? Quando a gente está trabalhando com o Git, a gente já tem um sistema de versão que ele é descentralizado. Eu posso ter o servidor aqui, mas todo o meu versionamento ele existe tanto no computador A quanto no computador B, diferentemente de um sistema centralizado. Então, existem sistemas, o Mercurial e o Subversão, se eu não estou enganado, eles trabalham de forma centralizada. Aí o problema é se o meu servidor cair ou se alguém estragar o servidor aqui por algum motivo, todo o meu projeto ele vai ser comprometido. E a vantagem de um sistema descentralizado é que todo mundo vai ter como se fossem snapshots das versões do sistema. Ou seja, eu tenho umas fotos de cada versão do sistema. Então, tanto o computador A, o servidor, o computador B, todo mundo vai ter as versões do sistema. Ah, mas pode acontecer que alguém vai ficar desatualizado em algum momento. Pode ser que o A atualizou alguma coisa aqui, subiu, e o B não atualizou ainda e ele mexeu. Mas na hora que ele tentar fazer um commit aqui para poder sincronizar os dados, e aí ele vai ser informado que ele primeiro precisa consumir as informações do servidor para poder mesclar com aquilo que ele tem, para depois ele atualizar todos esses dados. Pessoal, estão conseguindo entender aí? Está dando para ouvir? Tranquilo? Beleza. Então, voltando aqui. Aqui é rapidinho a teoria. Como falei, só para não ficar muito chato. Então, para isso, a gente vai utilizar o Git, GitHub. Tem várias outras. O Git, ele é uma ferramenta que foi desenvolvida há algum tempo. E quem desenvolveu nada mais foi o Linus Torvalds para poder gerenciar o projeto de desenvolvimento do Linux. Então, é um dos maiores projetos, se não o maior projeto open source do mundo. É o desenvolvimento do Linux, do kernel do Linux, né? Então, o Linus Torvalds, eles usavam um sistema anteriormente que ele era aberto e depois o sistema começou a ficar mais restrito, esse sistema que atendia eles, e para resolver o problema ele desenvolveu o Git. Então, o Git é a ferramenta de versionamento. E aí, ou seja, a gente trabalha de forma local, eu posso criar servidores dentro da minha própria rede, não preciso sair para um servidor no web. Mas, geralmente, a gente integra o Git com algum serviço de server na web. E um dos mais utilizados é o GitHub. Mas aí tem vários outros. A gente tem o GitHub, o GitLab, o Bitbucket, tem vários outros. Por que a gente vai utilizar o GitHub? Porque ele é um dos mais populares da internet. Ah, eu quero usar o GitLab. Beleza. Eu quero utilizar o Bitbucket. Beleza. Então, qualquer outro serviço de versionamento de server para Git pode. Então, o Git, ele não é exclusivo para poder trabalhar aqui só com o GitHub. Como eu falei, a gente pode trabalhar com outros servers. O Git é só a ferramenta que a gente vai trabalhar local. O Git, a interface dele, para o Windows tem uma interface gráfica, que é bem tranquilo, mas a gente, enquanto profissionais de TI, a gente vai utilizar a interface em linha de comando. Porque se você for trabalhar com o sistema Linux, numa empresa que trabalha com Linux, você tem que saber, no mínimo, os comandos básicos para poder trabalhar com Git. No começo pode parecer um pouco chato, então quem já está acostumado é tranquilo. Depois que se acostuma, fica bem tranquilo. Mas no começo pode parecer um pouco complexo de entender, porque às vezes os comandos podem não ser tão intuitivos. Para resolver esse problema, aí a gente tem aí alguns documentos, ou seja, como, como essa folhinha de Git, de dicas do próprio GitHub aqui. Então, as principais comandos, eles estão aqui. Então, tudo que a gente precisa, está tudo aqui. A gente não vai usar nada mais do que está aqui. E aqui tem um link também, que tem alguns conteúdos de treinamento aqui do GitHub.
Então, é bem legal. Tudo que a gente precisa está dentro dessa folha aqui. Então, não precisa preocupar em decorar nada. Então, como eu falei, o Git ele é um sistema de versionamento. E quando a gente vai trabalhar com esse sistema de versionamento, os arquivos eles vão ter três estágios. Ele pode ser modificado, que eu mudei o meu arquivo. Depois, eu vou marcar esse arquivo como pronto para poder ser enviado. E depois, eu posso comitar o meu arquivo, que comitar já é criar uma determinada versão dele. Então, eu tenho um arquivo lá, a gente tem uma paginazinha simples ali, que tem só um Windows. Uma vez que eu mexer nele, eu vou conseguir ver que tem alguma coisa modificada. Depois que eu modifiquei, eu tenho que falar que eu quero inserir ele nesse meu envio, nesse meu versionamento. Porque eu posso não inserir todos os arquivos no versionamento, depois a gente vai ver que eu posso ignorar alguns. E, por fim, eu vou comitar, que é fazer uma versão do meu sistema. E aí, dentro do commit, eu falo a versão 1, versão 2, e assim por diante. A instalação do Git lá, aqui está o link, lá no começo também eu já tinha passado, no Linux é só dar um apt-get. Esse livro aqui, ó, que está lá no site oficial do Git, que é o Git SCM, que é o Get Starting. Aqui está a parte de instalação, desculpa. Mas essa aqui é um capítulo do livro. Mas aqui tem o livro do Git, que é aquele que eu disponibilizei, já em PDF. Então, no Git, basicamente, para a gente poder desenvolver o nosso tema, para a gente trabalhar com o Git hoje, a gente vai ter um diretório de trabalho. Depois, nesse diretório de trabalho, eu vou falar quais são os arquivos que eu quero criar uma versão dele, que é o staging area, e depois eu vou dar um commit. Depois que eu der esse commit aqui, eu já tenho uma versão. E depois que eu tenho essa versão, eu posso enviar para um determinado repositório. Isso pode ser, esse repositório pode estar local, então, um diretório, ele é um repositório, deu um commit, ele é o meu repositório. Esse repositório a gente pode fazer ele remoto, na nossa própria rede, eu posso definir ele remoto. E esse repositório mais comum, que é o que a gente vai fazer hoje, a gente vai utilizar esse repositório na internet. Então, vai utilizar um server que vai ser o GitHub. Então, o cenário que a gente tem comumente, então eu tenho lá, vocês têm aí 2 pessoas, 3 pessoas desenvolvendo. Eu estou desenvolvendo uma página aqui que é a página de login, o outro está desenvolvendo uma página que é a de cadastro, o outro está desenvolvendo uma página que é a de listagem. E aí cada um tem o seu arquivo aqui. E aí, como que eu vou fazer essas trocas? E aí, quando um manda para o outro aqui, então o desenvolvedor A manda para o B manda para o C manda para o outro, e quando vê alguém já mexeu no meio do caminho e um dos arquivos fica desatualizado, e com quem que está a versão mais atualizada do meu sistema? Então, esse modelo aqui, logicamente, não funciona. E aí que o Git vem para poder resolver. Então, quando eu tenho que fazer essas trocas de arquivo, que eu mando, o A manda para o B e o B manda para o C, e aonde que está o meu sistema mais atual? Então, a solução é o quê? A gente, depois que alguém faz alguma coisa que tem alguma entrega, manda para um servidor. Você tem essa entrega? Manda para o servidor. Você tem essa entrega? Manda para o servidor. E depois a gente consegue o quê? Pegar esses dados e pegar de volta tudo isso sincronizado. Então, depois que cada um enviou, já deu o commit, a gente consegue sincronizar todos os arquivos. Então, no servidor, eu consigo ter todas as entregas. E o serviço, o Git, ele consegue fazer a mesclagem ou merge dos arquivos de uma forma muito boa. Mas e se 2 pessoas mexerem no mesmo arquivo, na mesma linha? Aí estragou. Aí gera conflito e vai mostrar lá para você, deu conflito aqui nesse arquivo, nessa linha. Você quer manter o quê? O que o Pedro fez ou o que o Matheus fez? Beleza. Tá igual. Beleza, apaga um dos dois e pronto. Tá diferente, que aí você tem que manter um e fazer. Então, pode acontecer conflito nesse processo? Pode. Mas por isso que a equipe de desenvolvimento separa as atribuições. Cada um vai fazer o quê para poder evitar conflitos. Porque conflito é algo que tem que ser resolvido manualmente. E aqui tem alguns comandos, que é o que a gente vai utilizar agora. Pessoal, por enquanto, tranquilo? Beleza? Todo mundo conseguiu baixar os arquivos lá? Conseguiram? Conseguiram? Alguém dá um salve aí. Beleza. E aí, agora a gente vai fazer a prática. Quem conseguir acompanhar a prática, ótimo, beleza.
Se alguém não conseguir, estou sem computador, não instalei o Git, não instalei alguma coisa que eu preciso para trabalhar, como eu falei, está sendo gravado aqui e eu deixei o tutorial passo a passo justamente por isso, para poder facilitar a nossa vida, ok? Para poder trabalhar com o terminal aqui, eu vou usar o PowerShell do Windows. Se alguém tiver no Linux, usa o terminal aí, mais tranquilo. Ah, eu quero usar o CMD, tem o terminal do próprio Git, que eu não gosto de usar muito o modelo dele, eu prefiro usar o PowerShell. Então, quem tiver aí o PowerShell, você digitar Power e PowerShell. Vai abrir essa telinha aqui, ó, o Windows PowerShell. Legal que ele tem aí alguns comandos aí igual ao Linux. Então, tentem abrir o PowerShell aí, ou se não, pode ser o terminal do Git mesmo. Se você abrir aqui, deixa eu ver aqui, ó, tem um Git Bash, tá vendo? Ou você pode trabalhar no Git Bash, que eu não gosto de trabalhar com ele, mas você pode usar ele. Ou você pode trabalhar com o PowerShell. Tanto faz, usar o Git Bash ou o PowerShell. Lá no ambiente virtual, eu deixei também esse tutorial Git aqui, ó. Deixa eu abrir no PDF, que fica legal. Eu tentei fazer um passo a passo do que a gente vai fazer hoje, nesse tutorial do Git aqui, para poder ficar mais fácil de entender. Então, no tutorial, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um diretório de trabalho, beleza? Então, a gente vai aqui no PowerShell, e aí vocês podem ir, por exemplo, aonde que eu vou trabalhar aqui, ó, eu vou deixar o chat visível aqui do lado, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir falando aí, pode ir pedindo para parar. Beleza. Então, eu vou lá no meu diretório, que eu vou gravar, então aqui está no D2.cd, eu tenho um diretório que eu já faço alguns projetinhos, e vou criar um diretório para aula, mkdir, aula, underline, git. Criei diretório, cd, aula, underline, git. Beleza. Criei um diretório e esse vai ser o meu diretório de trabalho. Todo mundo criou ele aí? Agora, o que a gente vai fazer? Lembra aquele arquivinho zip lá, que tá aula git, que a gente baixou? Lá dentro só tem uma paginazinha lá, e é um HTML, e até um HTML no CSS, umas imagens lá. E a gente vai utilizar aquela paginazinha para poder fazer a prática da aula hoje. Então, eu vou lá aqui, ó, tem esse arquivo, aulagit.zip, e eu vou colar e extrair ele lá dentro do meu diretório aulagit. Então, colei aqui e vou dar um extrair aqui. Ele extraiu para mim uma pasta CSS, uma pasta MG e um index HTML. O aulagit.zip, como era só o compactado, eu vou deletar ele. Então, o que eu tenho dentro da pasta? Uma pasta CSS, uma pasta MG e uma pasta HTML. Se vocês abrirem esse arquivo aqui, ó, pode dar 2 cliques aí, vocês vão ver que é só uma paginazinha. Até esse conteúdo aqui é com base num conteúdo gerado pelo Marcelo Júnior, que ele já deu um curso de Git também na escola. E aí eu só mudei, ele tinha feito dentro de uma estrutura diferente aqui. E aqui só tem um carrossel aqui, já está pronto aqui. Aqui tem uma listagem. Eu só fui quebrando aqui, ó, que tem alguns nomes. Até tem algum teste que eu coloquei aqui. Ana Laura, que é o nome da minha filha. E aqui a ideia é colocar nome, uma linguagem, e cada um fazer uma descrição aqui. Beleza? Mas essa página aqui não deixem aberta em local, senão a gente vai confundir. Então, eu vou fechar ela aqui. A gente não vai precisar dela por enquanto. E aí, se eu voltar aqui no meu diretório, aqui no Aula Git, que uma vez que eu já descompactei, eu dei um ls, eu vou ver lá, ó, eu tenho a minha pastinha CSS, a minha pastinha MG e meu arquivo index.html. Beleza aí? Conseguiram fazer isso aqui? Extrair o conteúdo no diretório? Pode dar sequência? Alguém dá um salve aí? Calma, é isso aí, alguém tem que falar alguma coisa. Fala calma, espera, já deu. Por enquanto, a única coisa que eu fiz é pegar aquele arquivo zip lá, colar dentro da pastinha que eu criei e descompactar ele. Então, é só manda descompactar aqui, ou extrair aqui, para tudo ficar solto na pastinha que a gente criou.
ou seja, as nossas duas pastinhas e o index HTML. Aí a gente tem que ver também se o nosso Git está funcionando, né? Então, até antes de... A primeira coisa, já que a gente vai precisar trabalhar com Git, se você digitar só Git aí no terminal, ele tem que aparecer aqui as opções do Git. Ó, eu digitei Git, ele está falando, ó, o uso do Git é... E aí tem as opções básicas aqui do Git, e tem tudo mostrando aqui algumas coisas do Git. Então, se o Git estiver instalado corretamente, ele vai dar essa mensagem. Se o Git não estiver instalado, ele vai falar que o Git não existe. Oi? Tem algum lugar certo para mim descompactar isso? Então, é como falei, cria um diretório em qualquer local, eu chamei esse diretório de aula Git, tá vendo? Cria um diretório, cola o arquivo zip dentro desse diretório e manda extrair lá dentro. Aqui, ó, na hora que eu extrair, ficou tudo solto, ó. CSS, IMG, que são os dois diretórios, e o index HTML. Pode ser qualquer cria na área de trabalho aí mesmo. Beleza. Aí a gente já tem um diretório com arquivos que a gente já gerou, então a gente pode pensar que isso aqui é a primeira versão do nosso projeto, e nessa primeira versão do nosso projeto eu quero sincronizar, eu quero mandar ela para o Git, para o GitHub, para um servidor. Para que a gente consiga enviar ela para um servidor, para que a gente consiga colaborar, a gente precisa primeiro configurar o nosso Git com o nosso usuário e com o nosso e-mail. Para poder configurar, quando a gente vai ter um repositório do Git, a gente pode configurar ele de forma local ou a gente pode configurar ele de forma global. Global é para toda a máquina, local é só para aquele repositório. Beleza aí? Pode continuar? Pode. Beleza, então. Então, retornando aqui, ó, a gente já tem o nosso diretório e a gente já tem os dados da V1 do nosso projeto. Vamos pensar que esse aqui é o V1. E eu quero falar que esse diretório meu, ele é um repositório. Então, para mim poder criar um repositório local aqui na minha máquina, eu iniciar um repositório na minha máquina, eu vou aqui no Git e vou dar um Git init. E eu vou iniciar um repositório aqui. Na hora que eu der um git init aqui, ele vai iniciar um repositório dentro desse diretório. Até se a gente der um ls agora, para poder listar, ou um dir, a gente vai... Aqui ele não está mostrando. Deixa eu ver na minha máquina aqui. Aqui. Na máquina, aqui, é porque o arquivo está oculto. A gente vai ver no diretório que ele cria um arquivo, uma pastinha oculta, .git, que é onde que está as informações do repositório. Ali na listagem, eu não lembro ls-l, deixa eu ver. Não, não mostra. Eu não lembro o comando para a gente poder ver arquivos ocultos aqui com ls, no PowerShell. Se alguém lembrar aí, pode me dar uma ajuda aí. Mas se a gente olhar aqui no diretório que o meu está para mostrar os arquivos ocultos, a gente consegue visualizar que ele criou uma pastinha .git aqui. Pessoal, um minutinho só, eu já estou retornando aqui. Pessoal, retornando aqui, acho que vocês devem ter ouvido, meu cachorro estava querendo participar da aula,
Aí eu tive que soltar ele ali, senão ele não ia parar. Pessoal, continuando aqui então, na hora que a gente deu o git init, a gente iniciou essa pasta aqui como repositório. Agora a gente vai configurar. Não bati nele não, é que ele estava preso. Aí ele estava preso no canil dele. Aí eu tive que soltar ele. Aí solta, agora ele vai correr, ele fica de boa. Aí aqui a gente iniciou o repositório. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que configurar o nosso usuário e senha. Todo mundo já tem um usuário e senha no Git? Beleza? Tem, né? Porque a galera até mandou para mim lá para poder fazer a aula do Matheus. Então, o que vocês vão fazer aqui? A gente vai configurar, a gente vai usar o git config. Então, se a gente olhar nas, aqui nas configurações aqui da nossa folha de dicas, a gente tem um git config. Quando a gente vai configurar, a gente pode configurar de forma global ou de forma local. Então, quando você vai configurar para a máquina inteira, você vai configurar uma vez só. Então, se você está trabalhando na tua máquina, eu acho legal você configurar como global. Eu vou configurar como local aqui só para poder ver, que eu já tenho a minha configuração global funcionando aqui. Beleza, eu vou colocar git config traço local, vou fazer a configuração local. E aí a gente tem duas configurações que são essenciais. Uma que é do usuário e a outra que é do e-mail. Ah, a gente não configura a senha? Não nesse momento. Na hora que a gente tentar enviar as informações, se nunca foi configurado, ele vai pedir a senha para vocês. Beleza? Então a gente vai configurar aqui, ó, git config local user.name. E aí a gente vai colocar entre aspas qual que é o usuário. O meu que é Mateus e Franco. Ah, como que você sabe qual que é o seu usuário? Você pode ir lá no Git, no site do Git, loga com ele, e ali vai aparecer lá como que você está locado. O meu é Mateus e Franco, é o Mateus sem o S, que é o meu usuário do Git. Certo? Então, git config, local user.name, Mateus e Franco. Beleza. Configurei aqui o usuário. E agora eu tenho que configurar o e-mail. É a mesma coisa aqui, só que ao invés de ser user.name, é user.email, tudo junto. E aí você vai colocar o e-mail que eu uso. Aí o meu eu uso é o mateusefranco@gmail.com. Beleza. Feito isso, mas eu preciso sempre configurar isso vinculado ao GitHub. É porque a gente vai usar o nosso repositório remoto como sendo o GitHub. Se você for usar o teu repositório remoto como sendo o Bitbucket, você vai colocar as credenciais do Bitbucket. E assim por diante. Mas eu não vou usar, eu não vou mandar isso para um servidor na web. Eu vou colocar um remoto na minha rede. E aí, beleza. Aí você só coloca qualquer nome de usuário aqui que consiga te identificar, porque depois a gente vai conseguir ver quem que mandou essas informações. Beleza? E aí, se eu quiser ver como que está configurado, eu posso ver, git.config local user.name. Olha lá, o username é o Mateus, deu certo, e o user e-mail é o Mateus e Franco, Gmail. Então, se eu pedir aqui para poder ver sem passar nenhuma credencial, ele vai mostrar como que está configurado. E aí, depois que vocês configurarem, tem que aparecer aí. Deu certo todo mundo configurar o e-mail e a senha? O e-mail e senha não. Usuário e e-mail? Tudo certo aí? Beleza. Vai dando um ok aí conforme for dando certo. Como eu falei, a galera aí que já tem uma experiência com Git aí, se quiser interromper, dar alguma dica diferente, às vezes vocês conhecem algumas dicas. Eu uso o Git para poder fazer versionamento de alguns projetos, mas não uso nada muito diferente. Depois a gente vai trabalhar com branches, depois a gente vai trabalhar com resolução de conflitos, a gente vai fazer alguns merges,
A gente vai fazer algumas coisas, mas a ideia é dar uma nivelada para que todo mundo consiga mexer. Não, beleza, tá tranquilo, Bruno, tá tranquilo. Por enquanto a gente só configurou o usuário e e-mail. Na hora que puder continuar isso, vocês dão um ok. Isso, o diretório é uma pasta normal. Você pode criar aqui pelo terminal, ou você pode criar pelo Windows mesmo. Clicar com o botão direito, nova pasta, pega aquele arquivinho zip nosso lá, que já tem um projetinho, e manda extrair lá. E aí dentro da pasta você vai ver que o que tem lá é o quê? É uma pastinha CSS, uma pastinha imagem e o index HTML. Isso que a gente está pensando que é a primeira versão do nosso tema, é a V1. E essa V1 a gente vai publicar ela. E para publicar, a gente vai usar o nosso servidor remoto, que vai ser o Git, e a gente vai usar o Git Pages para poder ver isso funcionando. A gente vê essa entrega contínua. Pessoal, como eu falei, lá no ambiente virtual, eu deixei esse tutorial Git, que é se alguém não estiver conseguindo seguir por algum motivo, então nesse tutorialzinho aqui está basicamente o que a gente está fazendo. No momento, a gente está aqui na configuração. A gente está na configuração local, eu falei que tem como fazer a global também, e a gente configurou aqui, username, colocando teu nome, e e-mail, vocês estão colocando o e-mail de vocês. Ah, aqui faltou as aspas aqui, ó. O e-mail tem que ter aspas aqui também, desculpe. E aí, depois que a gente configurou tudo aqui eu só mudei a ordem, né? Que a gente baixou o zip primeiro para depois configurar, mas aí tanto faz. Deu certo aí? Pode seguir? Beleza. Então, a gente já tem aqui o nosso repositório local. Ou seja, eu já estou aqui, eu já tenho meu repositório, a gente deu o git int, a gente já tem a nossa versão aqui. Aí agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e olhar para esse repositório aqui, quais informações que eu vou mandar. Se eu der um git status aqui, ó, eu vou conseguir ver o quê? O git status, ele vai mostrar para a gente no nosso repositório o que eu tenho alterado que ainda não foi comitado. O que é comitar? É versionar essas informações. Então, ele está falando aqui, ó, não existem commits, ou seja, não existem versões. Para mim poder comitar alguma coisa, eu preciso fazer git add o nome do arquivo. Ou seja, para poder incluir aquilo que eu quero comitar. E ele está falando, ó, a pastinha CSS, a pastinha MG e a pastinha index ainda não foram comitados. Então, a gente tem que pegar e comitar elas. Então, para criar uma versão, primeiro eu preciso criar o git add para poder falar que eles estão prontos para a gente poder gerar uma versão. O git add, ele serve por quê? Se eu tenho 10 arquivos aqui, mas eu não quero comitar todos, eu não quero criar uma versão de todos nesse momento. E aí eu posso falar que eu quero fazer um git add. Não, por enquanto, a única coisa que a gente fez foi extrair o zip dentro do diretório e fazer o git config. Igual que está aqui no tutorial, ó. Git config local username o nome e git config local user e-mail. O e-mail tem que estar entre aspas com o e-mail. Só isso. A gente não fez mais nada por enquanto. Se você quiser tentar ir aí, pode ir tentando que dá para acompanhar assim. Beleza. Então, a gente vai lá. Se eu colocar git add index.html, que não dê enter, a gente vai adicionar só... Ah, beleza. Depois a gente dá uma olhada no erro também, você me manda, eu ajudo você a resolver. Deixa eu só fechar aqui. A gente vai adicionar o index.html. Mas como eu quero adicionar tudo, eu vou colocar um git add, ponto. Então, quer dizer que eu vou adicionar todos os arquivos que estão dentro desse meu repositório, dentro desse meu diretório, para que eu possa criar uma versão deles.
Se tiver uma determinada pasta, vamos pensar que eu tenho uma pasta que ela tem as configurações gerais de um determinado framework, e ela eu não preciso ficar subindo no servidor. E aí a gente vai conseguir ignorar um determinado... A gente consegue ignorar um determinado arquivo. Mas aqui no caso que a gente vai colocar tudo. Então, eu vou colocar git add ponto. Então, a primeira coisa, a gente configurou, a gente iniciou o nosso repositório, configurou, agora eu vou adicionar os meus arquivos. Está dando um fatal erro. Gabriel, deve ser alguma coisa, ou na instalação. Depois de quem estiver dando algum erro específico desse, vocês me mandam, que aí a gente tenta resolver qual que é o erro, compartilha a tela. Beleza. Então, quando a gente dá um git add ponto aqui, até ele falou lá que dentro desse arquivo gallery tem .css aqui, tem um caractere especial de CRLF aqui, e aí, beleza. Mas aqui foi só um ordem dele. E se eu der um git status de novo aqui, ele vai falar aqui que eu tenho, tudo isso aqui está pronto para poder ser comitado. Ele falou assim, ó, não tenho commits ainda. Ou seja, não tenho versões. E eu tenho alterações para serem comitadas, para serem enviadas. Que é tudo isso aqui que está verdinho. Se a gente fizer alguma alteração no index.html, ele vai falar para mim que eu tenho tudo isso aqui pronto para ser enviado e, porém, eu tenho que adicionar o index.html que ele foi alterado. Então, toda vez que eu for criar uma determinada versão, toda vez que eu for criar uma versão, eu tenho que adicionar os arquivos que eu quero criar nessa versão com git add e depois eu tenho que criar o meu commit, a minha versão. Então, vamos criar o nosso commit aqui. Git commit -m. Então, o commit é para criar a versão. O -m, ele é obrigatório porque a gente precisa dar um nome para a nossa versão. E eu vou dar o nome aqui para ele, para essa aqui, para versão 0.1, que é o nome dessa minha primeira versão. E aí, beleza. Quando a gente fizer isso, a gente já criou a versão .01 dentro do nosso master. Dentro do Git, depois a gente vai entender melhor que a gente tem um conceito de ramificações. Então, dentro do meu processo de desenvolvimento, eu tenho meu ramo principal, que é o master, e eu posso ter ramificações. Então, pensa que eu tenho uma pessoa que ela está desenvolvendo uma determinada parte do meu sistema. Se ela está desenvolvendo, por exemplo, algum tipo de relatório, se ela está dando... se ela está desenvolvendo algum tipo de relatório, se ela está desenvolvendo algum tipo de cadastro, eu quero separar essas faixas de desenvolvimento, esses ramos de desenvolvimento. Então, o principal é o master, e hoje a gente vai trabalhar só com ele. E agora, se eu der um git status aqui, eu vou conseguir ver que na minha branch master, que é a principal, a gente só vai trabalhar com ela, eu não tenho commits para poder fazer. E se eu der um git log aqui, eu vou conseguir ver o quê? Que eu tenho um commit que foi realizado. Aqui está o hash desse commit. Isso que é importante se eu quiser voltar nessa versão, que ele está saindo. A minha head é para onde que ele está apontando. Ah, tá. Dá um int. O Pedro está dando uma dica aqui do pessoal que deu erro. Antes de fazer qualquer coisa, você tem que dar um git init no diretório, para você iniciar o teu repositório. E aí, depois, você vai configurar, depois você vai dar o add, e depois você vai fazer o commit. Uma vez que a gente já fez o commit, com o git log, ele vai mostrar um log mesmo das operações. Então, eu tive um commit, a minha head é o meu apontador principal, ou seja, o head é igual lá em lista, né? Para onde que está o início da minha estrutura? Ele está apontando para o master, que eu posso mudar o meu ramo aqui, eu posso mudar para outra branch. Quem que é o autor? Aqui está o usuário, qual que é o e-mail dele, que data que foi feito e qual que é o nome aqui. Isso aqui é importante porque, eu quero voltar para essa versão. É só a gente dar um checkout nela. Então, eu consigo voltar, e depois eu desenvolvi mais uma coisa, eu quero voltar para esses arquivos aqui. É só a gente dar um checkout nele. Beleza? Pessoal, só uma pergunta. Vocês têm aula marcada com o Luciano hoje? Tem aqui pelo Meet?
Que horas que está marcado? É 9h30? Alguém sabe aí que horário que está marcado a aula? Não, beleza. Depois alguém fala, não, é só para poder não atrapalhar. Ah, beleza. 9h30 mesmo. Não é só para poder dar tempo do que a gente vai fazer. Tranquilo, até às 9 a gente finaliza aqui. Então, beleza. Então, a gente já tem um primeiro commit. Então, isso está local na minha máquina. E eu posso continuar trabalhando e fazendo mais coisas e não mandar isso para um servidor remoto. Vai estar sempre na minha máquina, eu consigo voltar para uma versão anterior se eu precisar, mas, logicamente, isso não simboliza o que acontece em uma equipe de desenvolvimento. Então, você precisa de um servidor para isso. Pode ser um servidor local, mas a grande maioria usa um servidor remoto com os recursos do Git. O add aqui não está funcionando. Então, você tem que dar o git init, depois git add espaço ponto, e aí ele vai adicionar tudo. Isso, valeu, Pedro. Git add espaço ponto, e aí depois vai dar o git commit. Igual que eu fiz isso no tutorial um pouquinho mais para baixo. Só mudei a ordem, ó. A gente já tinha feito o git init, git add espaço ponto, git commit, o nome do commit. A gente parou aqui, beleza? Mas aqui agora que a gente vai submeter pro Git. Como que a gente vai fazer para poder mandar aqui pro Git? A gente tem que ir lá no GitHub, mandar para o GitHub, né? Para um servidor. A gente vai lá no GitHub e vamos criar um repositório. E lá ele já fala basicamente o que a gente tem que fazer. Então vamos lá no GitHub. Aqui no GitHub, a gente vai criar um novo repositório. Então entra no GitHub, é só clicar em New aqui. Beleza? Depois que vocês criarem new, você vai dar um nome aí, eu vou dar um nome de aula, Git. A descrição, aula de Git. Certo? E a gente pode definir esse repositório nosso como público ou como privado. Anteriormente, o GitHub ele só deixava público e privado só para quem pagava. O Bitbucket ele deixa privado, o GitLab eu não sei como está atualmente. Hoje, impressionantemente, depois que a Microsoft comprou o GitHub, agora ela deixa usuários com conta padrão também criar um repositório privado. Então, aconteceu basicamente o inverso do que se esperava da Microsoft. Ao invés dela cobrar mais, dela tentar fechar mais o Git, ela fez o contrário. Ela abriu o Git e está fomentando mais ainda os projetos de comunidade dentro do Git. Conseguiram? Todo mundo conseguiu entrar aqui? Ah, tá, Pedro. Ah, se você não quiser criar, beleza. Mas depois você pode apagar o repositório. Igual eu fiz ontem para poder fazer um teste, né? Criei, depois você vai e apaga o repositório. Não tem problema, não. Às vezes você segue aí só para poder ajudar a galera também. Às vezes alguém que tiver alguma dificuldade, você consegue vir aí e dar uma ajuda. Beleza? Então, tenta acompanhar e depois apaga. É tranquilo para apagar. Eu mostro lá. Então, aqui, a gente pode deixar público mesmo. O nome aqui, estou colocando de aula Git. Aqui ele está perguntando se eu quero inicializar o meu repositório com o README. O README aqui, ele é um arquivo que permite a gente colocar uma descrição do meu projeto. E aí você pode marcar sim ou não aqui. E se tiver algum arquivo aqui que eu quiser ignorar, eu posso listar ele aqui. Mas aqui, basicamente, a gente não vai colocar nada. Só o nome, a descrição, deixar como público e mandar criar. Depois que ele criar o repositório, ele já traz as instruções para a gente aqui, ó. Ele está falando, ó, se você estiver criando um novo repositório, você tem que dar um init. Se a gente quiser add o readme, beleza, a gente vai adicionar. Tem que fazer um commit. E aí, depois, aqui que entra a parte importante, que é a parte de ligação do nosso repositório local com o GitHub, que é o nosso repositório remoto. Como a gente não está criando um novo repositório, a gente já criou o repositório, já fez o init, já adicionou os arquivos para commit,
que no caso aqui ele está DD o readme só, já fez um commit, tudo isso a gente já fez. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai enviar as informações de um repositório que a gente já tem para o GitHub, via linha de comando. Então a gente vai copiar esse comando aqui e eu vou explicar ele. Então, git remote, add, origin e o nome aqui do repositório. Quem perguntou, esse repositório é local ou online? Ó, esse repositório aqui, ó, a gente acabou de criar um repositório online. A gente acabou de criar um repositório aqui no GitHub. E a gente tem um repositório local. O que a gente vai fazer? Vai fazer a ligação desse repositório que a gente tem na nossa máquina com o repositório que está na nuvem. Então, a gente vai estabelecer essa ligação. E aí, quando a gente der um push aqui daquilo que a gente fez local, a gente vai mandar para o nosso servidor. Beleza? Então, a gente já tinha criado o local, deu init, deu add, fez o commit. E agora a gente foi lá no GitHub, lá, criou o nosso repositório, e agora a gente vai estabelecer a ligação entre os dois. Beleza? Então, aqui, para a gente estabelecer a ligação, é essa linha aqui que a gente vai estabelecer. Git remote, add origin, eu vou explicar ela aqui. Então, vamos lá no nosso terminal e eu vou colar ela. Deixa eu copiar ela aqui, Ctrl C, Ctrl V. Só entendendo aqui, git é o comando, o remote quer dizer que eu vou definir um repositório remoto, então remote add, então eu estou adicionando um repositório remoto. Qual o nome que eu vou dar para esse repositório remoto? Origin. Ah, eu posso dar o nome de GitHub, eu posso dar o nome de meu repositório remoto, eu posso dar qualquer nome, pode. Ao invés desse origin aqui, ó, vocês podem dar qualquer nome. Esse é o nome do repositório remoto. O origin, ele só é uma nomenclatura padrão que o Git utiliza. Então, o repositório remoto padrão é a origem, o origin. Quero mudar isso aqui para qualquer outra coisa? Pode, pode, não tem problema nenhum. E na sequência aqui, vai ser qual que é o link do teu repositório aqui. No caso aqui, GitHub, tá o meu usuário, tá. Ah, beleza, mas como que ele vai deixar eu mandar uma coisa para lá? Lembra que vocês configuraram aqui o usuário de vocês e o e-mail de vocês? Na hora que você tentar fazer esse vínculo aqui, ele vai pedir credencial de senha, se eu não estou enganado. Para mim, não vai pedir, porque eu já tinha feito no global. Então, aqui eu vou colocar git remote, add, eu vou deixar o meu origin aqui, e esse endereço. E aí, eu vou dar enter aqui. No meu, ele já fez o vínculo aqui. Eu não sei, não, eu acho que é agora na hora de dar o push que ele vai mandar. E agora, eu já fiz o quê? Eu já fiz o vínculo do meu repositório. O vínculo é por SSH. Tá, não, mas aqui ele já está vinculando. Ah, tá, beleza, Pedro, entendi. O vínculo é por SSH, que ele vai dar a certificação. Mas ele pediu se eu não estou enganado, às vezes ele pede a senha. Mas beleza, vamos continuar aqui, se ele pedir de vocês. Ah, beleza, isso. Isso, na hora de fazer o push. E agora, na hora de a gente fazer o push, que é para ele pedir a senha. E agora, o que a gente fez? A gente estabeleceu o vínculo do nosso repositório local com o GitHub. Então, a gente já tem esse vínculo aqui. Agora, o que eu vou fazer? Pegar esse repositório meu local, enviar as informações lá para o GitHub, para o meu servidor. A forma de enviar as informações, a gente tem aqui nas nossas dicas aqui, ó. O Git inicia, o clone, a gente clona o repositório, e a gente tem as informações importantes aqui. Cadê? Aqui está o commit. Tá, e para a gente poder enviar as informações. Então, para a gente poder enviar as informações é o git push. Então, o git push ele vai enviar todos os commits da branch local para o GitHub. Então, é isso aqui que a gente vai fazer. Então,
No nosso git push aqui, eu tenho que falar para onde que eu vou mandar e para qual branch que eu vou mandar. Lembra que a gente tem várias ramificações? Nesse momento, a gente vai mandar para o master. E para qual servidor remoto, que é o nosso orange, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, na linha que ele pediu para a gente fazer, ó, git push orange, que é o nosso servidor remoto, para qual ramificação? Que é a master. Ah, e esse "-u" aqui? Esse "-u" é para ele persistir, sempre mandando para o meu servidor orange e para a minha master. Então, das próximas vezes, quando eu precisar enviar alguma coisa, ou seja, do meu local para o meu remoto, eu não preciso fazer essa linha inteira. Eu só faço o quê? Só git push. Porque na primeira vez eu fiz esse "-u". Aí, toda vez, ele vai tentar fazer o quê? Enviar para o meu servidor Orange, que é esse nome que eu dei. Então, quando eu falo Orange, na verdade, ele está mandando para quem? Para isso aqui, que é o nosso servidor do GitHub aqui, que é o nosso repositório do GitHub. E para qual branch? Ou seja, eu tenho várias ramificações dentro do meu projeto que eu posso ter. E vai ser a master. Então, a gente vai usar git push -1 orange master para poder enviar essas informações. Ó, git push, o git push envio. O -1 é para persistir as informações de envio. Quais são as informações? Orange, que é o nome do meu servidor, que a gente acabou de configurar na linha de cima, e para qual ramificação? Para master. Ah, porque a gente pode ter mais ramificações? Pode. Isso aí a gente vai entender depois. E na hora que eu der um enter aqui, ele vai pegar tudo isso que a gente tem e vai enviar. Beleza. De vocês, talvez peçam a senha. Se alguém pedir a senha aí, avisa, por favor. É só você digitar a tua senha do GitHub. Fizeram o push aí? Alguém fala aí se fez o push, se deu ok. Pessoal? Alguém? Alguém? Calma. Não, só para falar se deu certo. Depois que fez o push aí. O que a gente fez aí foi o quê? O git remote para poder configurar, git remote add, orange, que é o nome do servidor, e o link do GitHub. E depois o git push, que é para enviar, o "-u", que é para essa informação ficar persistida, para ele não precisar ficar colocando toda hora, git push orange master, git push orange master. Aí é só fazer um git push que ele já vai persistir com o "-u" aqui. Quando de alguém der certo, dá um salve aí. Pessoal, alguém? Ninguém? Ninguém? Aí alguém falou alguma coisa. Não, não. O repositório remoto aqui, ó, na hora que você definiu aqui, ó, você deu git remote add. Então, esse repositório remoto, ele vai ficar vinculado a esse repositório que você acabou de criar aqui. Se você for mudar, é só você dar um git remote e passar para outro. Então, não está no global. Você fez no global só a sua configuração de usuário e e-mail. Mas o vínculo do repositório remoto, ele é para cada repositório que você tem. Então, a gente tem um repositório local aqui dentro do aula Git, que a gente fez o vínculo desse repositório local a esse remoto aqui. Beleza? Então, o repositório, ele não é global. O repositório, o remoto que a gente definiu, ele é pro nosso local. Ele faz esse vínculo local. Só o usuário que a gente define ele como global, porque senão toda hora você vai ter que ficar refazendo isso.
De alguém deu certo aí? Conseguiu enviar? Não, mas aí você não vai no meu, não. Você não copia esse usuário do meu, não. Você tem que pegar o teu. Você colocar Matheus e Franco, vai dar deny mesmo. Você tem que pegar o seu, porque você foi lá no Git, no seu usuário, criou um repositório, e aí você tem que pegar o quê? Git remote aqui e colocar aqui até o seu usuário. Porque você vai mandar para o seu repositório, não para o meu. Vai dar deny. Para o meu vai dar errado mesmo, tem que mandar para o meu. Você tem que mandar para o seu, né? Isso, é o que você criou do seu GitHub. É porque a gente está nessas aulas remotas que fica um pouco difícil, às vezes, para poder entender o contexto. De alguém deu certo aí? Só para a gente poder finalizar aqui, senão a gente vai atrasar muito. Quer ver, ó, eu vou mostrar aqui como que ficou aqui depois que a gente mandou. Então, depois que vocês enviaram, se você vier aqui, ó, aqui está o nosso README, beleza? Se você clicar aqui no seu repositório, no meu aula Git aqui, ó, a gente vai ver que já tem o que aqui depois que enviou? Já está lá o meu CS, minha pasta SS, minha pasta MG, meu index. Se eu clicar dentro dele aqui, ó, eu consigo ver o código dele. Ele foi comitado há 19 minutos atrás e é a versão 0.1. Então, se eu clicar na versão aqui, ó, eu consigo ver algumas informações. Ó. Ele foi comitado pelo Matheus Franco há 20 minutos atrás. Não foi há 20 minutos, né? Isso aqui é questão de servidor. E aí ele mostra todo o load diff, que é o histórico de alterações, tudo aqui que teve de alteração. Na verdade, tudo foi alteração aqui, porque tudo é novo. Então, depois que vocês enviaram, vão conseguir ver aqui. Beleza? Beleza. Aí, o que a gente vai fazer só para finalizar hoje? Então, a gente vai usar o repositório para poder sincronizar. Depois, na aula que vem, a gente vai colocar mais pessoas vinculadas. Então, vocês vão trabalhar aí com grupos aí de 3 pessoas vinculadas ao mesmo projeto. Então, vocês vão definir um projeto. Alguém vai trabalhar comigo aqui também. Para cada um ir fazendo desenvolvimento e a gente vendo isso acontecer. E depois a gente vai trabalhar com algumas brands. E dentro do conceito de desenvolvimento ágil, a gente tem que trabalhar também com entrega contínua ou deploy automático. Então, a gente tem que entregar sempre de forma contínua. Toda vez que eu fizer um push aqui, que eu estou mandando alguma coisa para minha master aqui, isso já tem que estar disponível para quem for trabalhar. E como aqui, como é uma página aqui, a gente consegue utilizar o GitHub Pages para a gente poder ver isso que a gente acabou de fazer. Então, eu vou vir aqui. A gente vai ativar o GitHub Pages. Então, vocês vão vir em Settings, que é Configurações. E aí, depois aqui, em Configurações, dentro de Options mesmo, deixa eu ver se aqui, ó. Na hora que você clicar em Settings, o Options já vai estar clicado mesmo, que é o primeiro. Você vai descer, vai rolar a página aqui, ó. E lá na parte de baixo aqui vai ter, ó, GitHub Pages. Então, o GitHub Pages ele serve para poder servir como um host pessoal dos projetos do GitHub. Ah, tá, isso aqui serve para qualquer, serve para PHP, serve para .NET? Não. Isso aqui só vai funcionar em HTML. Mas serve para você mostrar, por exemplo, um protótipo HTML, HTML, CSS, ou JavaScript, qualquer coisa que esteja, que rode no navegador, né? Você consegue mostrar para o seu cliente. Lógico, se não for JavaScript do lado do server, né? E aí, para a gente poder fazer isso, é só vir aqui na origem e falar qual branch que vai ser. Então, você seleciona a branch e aqui vai ser a nossa branch master. Na hora que eu clicar, ele vai atualizar e vai falar que já está rodando. Eu vou descer aqui em Settings de novo. Ó. Vocês vão ver aqui em GitHub Pages que a origem está a minha master e ele falou, ó, seu site já foi publicado nesse endereço, que é o Matheus E. Franco, que é o meu usuário, github.io/aula git. Então, se eu clicar aqui, ó, ele não atualizou ainda. Espera aí, deixa eu voltar lá. Ele demora um pouquinho para ele poder publicar. Não encontrado. Ele vai publicar aqui. E aí, quando a gente entrar nesse link, a gente vai conseguir enxergar o quê? Aquela página que a gente criou
ela vai estar disponível aqui. É que demora um pouquinho para ele poder fazer a propagação de DNS, para que a gente consiga enxergar. E aí a gente vai conseguir trabalhar com esse conceito de deploy automático também, aqui dentro do GitHub. Vamos ver se ele voltou aqui. Deixa eu mudar o navegador. Isso aqui pode ser cache também, porque ontem eu usei esse mesmo nome. Vamos ver se ele roda. Não, ele não atualizou ainda no server ainda. O DNS dele vai demorar um pouco. De vocês, talvez aconteça alguma coisa, a mesma coisa. Ontem, na hora que eu ativei, ele rodou na mesma hora. Ele rodou bem rapidinho. Alguém que ativou aí o GitHub Page, deu certo? Que o P está dando aqui, o Netlify comigo na hora. Mesmo esquema de integração automática tem umas vantagens. Valeu, Pedro. Aqui, ó, o Pedro, ele mandou o link dele aqui, da publicação dele, e o dele já tá lá, ó. Orjolf aqui, GitHub.io, aula Git. E aqui, aquela página nossa. Então, conforme a gente der um push lá, que a gente for atualizando as informações, ele já vai publicando isso automático. Isso aqui serve para você mostrar para um cliente, algum protótipo, alguma coisa daquilo que você está fazendo. Isso aqui já é um server, um host. E todos os hosts, hoje, a grande maioria já está integrando com o GitHub. Ó, do Pedro ele já propagou. O meu que ele não quer propagar aqui. Ele está demorando. Eu não sei se é porque já estava esse ontem e eu apaguei ele. Ele está com algum problema aqui no meu específico. Beleza, do Pedro deu certo aqui. Teve de alguém aí mais que deu certo? De mais alguém conseguiu aí ativar o GitHub Pages e mostrar ele? Ô Pedro, depois você posta aí o link do Netleaf aí, que você falou que ele publica na hora. E aí é legal também para a gente poder ver. Se alguém tiver alguma dica de alguns servers que vincula com o GitHub para poder fazer esse deploy automático, essa publicação contínua, postem aí, que aí depois eu coloco, mandem para mim, e aí depois eu coloco isso lá no ambiente virtual. Pessoal, beleza aí? Conseguiram? O importante é que vocês tenham conseguido fazer o push aí, ou seja, fazer esse envio. E aí, depois, na próxima aula, a gente vai trabalhar com mais de um usuário acessando o mesmo repositório e a gente fazendo esse trabalho em conjunto aqui, ou seja, esse trabalho em equipe, ele colaborativo. Beleza, o Pedro passou aqui. Ele é gratuito e login direto com o GitHub. Vamos ver ele aqui. Esse aqui que foi a dica do Pedro, o Netleaf aqui, que ele permite a gente fazer integração contínua com o GitHub. Depois vale a pena que o pessoal logar e dar uma olhada nele, eu vou fazer isso também. Pessoal, alguma dúvida aí? Então a gente vai finalizar aqui, eu vou parar a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida depois, a gente vai conversando aqui.